Olá a todos, olá a todas que nos acompanham em nossos estudos da obra Palavras de Vida Eterna. Temos hoje a felicidade de estarmos aqui com o capítulo 171, em que, nessa obra que foi ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, nós teremos o estudo sobre paciência em estudo. Esse é o nome do capítulo 171, Paciência em Estudo. E nós já estamos nos aproximando da conclusão dessa obra, que é de 180 capítulos, comporta esse número de capítulos, e caso alguém não tenha acompanhado os capítulos anteriores, os estudos anteriores, esteja convidado para fazer esse estudo junto de nós e compartilhar as suas opiniões, compartilhar as suas interpretações, o seu entendimento, para que assim possamos construir um nível de compreensão cada vez mais elevado sobre o que o Espírito Emmanuel traz para nós em cada um desses capítulos a respeito de versículos da Bíblia que ele seleciona e faz a partir disso um grande texto. Então hoje nós temos, como dissemos, o capítulo 171, Paciência em Estudo, e o Espírito Emmanuel traz para nós o evangelista Lucas, em que, nesse mesmo evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19, nós teremos Jesus dizendo: "É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas." Emmanuel então inicia falando para nós assim: todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Quão importante é nós observarmos a paciência e vermos ela como uma função, uma ferramenta que tem uma função educativa. Então ele diz: paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Vejamos bem que ele já começa aqui introduzindo possíveis questões do cotidiano e apresentando um contraste dessas possíveis situações. Paciência é compreensão, entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. Paciência é harmonização. Ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. Paciência é tolerância. Brandura, entretanto, não é a coonestação com o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Quantas vezes nós aplicamos a paciência em nossas vidas como que com o entendimento de que ela significa inação, inatividade, ou algo que nos coloca inertes diante de algo que está nos pedindo uma posição, uma atitude, que está cobrando de nós algo a ser feito. E às vezes nós pensamos: não, eu vou ser paciente, eu vou silenciar, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar parado, não vou fazer nada, eu vou deixar as coisas acontecerem, porque isso que é paciência. Na verdade, o Espírito Emmanuel vem apresentar para nós que a paciência pode sim ser esse silêncio que é necessário em alguns momentos, mas que em outros não é. É preciso ter paciência para que se fale com paciência. Muitas vezes um ambiente pode estar muito conturbado, pessoas podem estar se discutindo ideias de uma forma agressiva, e nós, diante daquele contexto, podemos receber uma inspiração ou ter mesmo a iniciativa de que não é dessa forma que se faz uma discussão saudável, não é dessa maneira que se faz um diálogo, não é assim que se conversa. Então nós, naquele momento, estamos sendo luz
para que os indivíduos possam ser pacientes uns para com os outros. E se nesse momento nós silenciamos, nós estamos deixando de utilizar a paciência como uma ferramenta de educação. Silenciamos para nós e deixamos aquela turbulência toda continuar acontecendo. Então vejamos bem quais são os contextos em que nós mesmos podemos nos colocar como ferramentas de paciência, como ferramentas de pacificação. Aliás, a paciência, dirá o mesmo Espírito Emmanuel, é a ciência da paz. E, como diz a música, a paz do mundo começa em mim. Então, se nós temos a ciência da paz, a cada circunstância em que nós tivermos a oportunidade de vivenciar, de presenciar, de experienciar, estaremos munidos dessa ferramenta que é a ciência da paz, se traduzindo em forma de paciência. Então, é o entendimento, mas não é o passaporte ao abuso, ou seja, é compreender as pessoas, as suas tentativas, mas não ser conivente com os abusos. É acolher as pessoas como pessoas e a partir disso poder esclarecer. É harmonia, mas não é apoio à delinquência. Emmanuel vai pontuando bem direitinho quais são os exemplos, dentre tantos outros que nós temos de paciência. E aqui é muito importante nós voltarmos a nossa atenção. Paciência é tolerância, é brandura, mas não é conestação com o erro deliberado. E é exatamente isso. Às vezes, o entendimento que se tem de tolerância é como se fosse algo que sempre vai estar disposto a receber os erros, que sempre vai estar disposto, para além de receber, aceitar, acatar esses erros, quando em verdade não é. É tolerância no sentido de entender que é preciso ter paciência, porque todos nós estamos em um processo de educação moral, e esse processo é individual, portanto diferente para cada pessoa. O nível de entendimento que uma pessoa tem pode não ser o mesmo que eu tenho, e essa diferença sempre vai acontecer. Mas como é que nós, mesmo inseridos imersos nesse contexto em que tantas diferenças existem, das mais variadas ordens, como é que nós podemos nos entender? Como é que nós podemos conviver e conviver bem, sem estarmos aqui e ali nos machucando com os espinhos, mas utilizando esse exemplo, né, dos espinhos, ali dos porcos espinhos que ficam pertinho um dos outros, mas sem se machucarem. Como é que nós podemos nos ajudar, nos aquecendo nos momentos em que as tempestades, as tribulações são tão grandes, em que nós necessitamos do calor humano mesmo, que nos ajuda a prosseguir. Não significa acolher o erro, significa acolher a pessoa e auxiliar naquele momento em que ela precisa de valorização mesmo das suas próprias virtudes, que ela precisa reconhecer as suas qualidades e assim perceber em si mesma que não necessita continuar fazendo tal coisa. E às vezes nós mesmos podemos ser essas pessoas em que nas experiências da vida tropeçamos e muitas vezes isso acontece porque nós achamos que foi a melhor das alternativas, mas surge alguém que nos diz assim, não é dessa forma, vamos pensar, vamos parar para ver qual é o outro caminho que surge, se existe uma outra opção, vamos pensar melhor. E assim nós conseguimos, com a tolerância, utilizando a ferramenta da paciência, progredir, corrigir as ações, os passos que não foram bem dados e assim viver de uma forma mais pacífica. Então, Emmanuel continua. Em todos os aspectos da paciência, recordamos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E, em lembrando a sinceridade e a franqueza
não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora, e não diante dos fariseus altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então vejamos sempre, claro, o exemplo de Jesus a se refletir em nossa vida. Às vezes se imagina Jesus como sendo alguém que viveu sem passar pelas situações que excitassem mesmo o descontrole emocional, uma certa impaciência, né? uma certa agitação, mas nós mesmos, quando vamos estudar Jesus, verificamos que em diversos contextos, lá ele esteve sendo colocado em situações em que a sua paciência foi testada, em que a sua brandura, em que a sua serenidade foi colocada à prova. Talvez na maioria das vezes em que nós veremos as lições mais profundas de Jesus, é exatamente nesses momentos em que, diante da turba de pessoas, talvez nós tenhamos sido uma daquelas pessoas, diante daquela turba tão agitada, gritando, tão com as suas dores morais, Jesus foi capaz de, com o seu verbo consolador, com o seu verbo apaziguador, silenciar as vozes tempestuosas para que fizesse surgir a paz. Essa paz que foi capaz de abrir ali espaços para que ele pudesse fazer as suas preleções, para que ele pudesse fazer a divulgação do seu entendimento através das suas parábolas. E em nenhum desses momentos nós vamos ver Jesus sendo conivente. Como, por exemplo, nós temos ali o caso da pessoa que foi pega em adultério e todos ali estavam já com as pedras na mão, como nos conta a Bíblia, então prontas para julgar. Já estavam julgando, na verdade. Aquela mulher já havia sido julgada, já havia sido condenada. Então Jesus vai chegando, vai percebendo o que está acontecendo, e eu imagino Jesus como que se perguntando por que estão fazendo isso. Então chega um e diz: olha, mestre, tu que é o grande mestre, diz aí pra gente o que a gente precisa fazer, o que a gente deve fazer. E Jesus, como que já alcançando o imo daquele ser, daquele homem, que lhe faz a pergunta, diz: olha, assim, eu fico imaginando Jesus, diante daquele contexto, daquela situação, sendo colocado na parede, sendo pressionado para tomar uma atitude assim, de repente, e Jesus olha bem para aquele homem e diz: olha, assim, quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, nesse momento, fez aquele homem, todos aqueles refletirem sobre as suas próprias condutas, sobre a sua própria experiência de vida, e cada um foi capaz de olhar para si. Por que eu estou com a pedra na minha mão? Por que eu estou pronto para julgar se eu mesmo tenho necessidade de perdão? Se eu mesmo, nas minhas experiências, posso já ter feito alguma coisa tão repugnante quanto essa mulher. E ainda havia um outro ponto dentro daquela situação que não estava sendo analisado, que muitas vezes não é visto. A mulher, a pessoa que foi pega em adultério, precisava ser levada ao julgamento popular, ao júri popular, mas também o homem precisava. Então, se essa era a cultura judaica. Então, se
todas aquelas pessoas estavam julgando a mulher sem observarem o homem, sem sequer buscarem saber onde que ele estava, ali mesmo já estavam cometendo mais um erro, porque estavam com as pedras prontas para atacar a mulher, mas esqueceram do outro. Se foi pego em adultério, não foi só uma pessoa. Como que iria, né, fazer isso sozinho? Precisaria ter pelo menos mais uma outra. Então já era mais um erro. Jesus tão sabiamente parou toda aquela confusão, silenciou todas as vozes e convidou e chamou a todos para a reflexão íntima, para que pudessem observar em si se realmente já estavam suficientemente pacientes a ponto de poderem ponderar sobre a vida de alguém. Então nós temos para nós essa lição de hoje de buscarmos sempre a paciência. Essa paciência que edifica, que refaz, que convoca, que induz ao bem, que induz à boa corrigenda e que impulsiona ao trabalho, a exteriorização das próprias virtudes, das qualidades que já se tem, a fim de que, munindo-se dessas forças interiores do bem, possa-se então combater o mal. Vejamos em nós que já temos essa ferramenta da paciência, que possamos então trabalhar cada vez mais, que possamos nos assenhorar dessa paciência cada vez mais, que é edificante, que nos traz uma paz mesmo interior, a fim de que no mundo nós sejamos ferramentas de pacificação, a fim de que no mundo nós possamos utilizar a paciência como um instrumento de função educativa que verdadeiramente é. Vejamos a exemplo de Jesus e de tantos outros personagens que nós temos, de tantas outras histórias de pessoas que nós temos e que vão nos inspirar e que vão nos mostrar pelo seu próprio exemplo como que a paciência é uma ferramenta de função educativa. Muita paz a todos e a todas e até o nosso próximo estudo.